TVC1 de volta, 12h49. Nesse tempo seco, a gente não pode descuidar da saúde, então vamos falar com o médico otorrinolaringologista, Dr. Pedro Ivo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eva. Boa tarde a todos. Bom, tá evidente, né, que a gente está vivendo um clima de deserto, né, a umidade do ar está muito baixa, temperaturas muito altas, por consequência deve estar surgindo aí um monte de doenças respiratórias, né? O que a população pode fazer para amenizar essa situação e preservar a sua saúde? Realmente, nosso período de seca é muito rigoroso, né? A umidade do ar chega a realmente níveis críticos, né? A Organização Mundial de Saúde, ela considera uma umidade do ar ideal acima de 50%, né? E abaixo de 30% já é preocupante. E aqui nós atingimos níveis bem abaixo disso, né? 12%, 15%. Então, para tentar amenizar um pouco os efeitos, a população, primeiro, pode tentar melhorar um pouco o ambiente, principalmente a sua casa, né? Então, o uso dos umidificadores é bem interessante, né? Se não for possível, pelo menos uma bacia de água, uma toalha molhada no quarto durante a noite. Beber bastante líquido é fundamental, né? Hidratar-se, isso ajuda na prevenção das complicações, para todos, mas principalmente entre crianças e idosos. Uso de soro fisiológico nas narinas também ajuda bastante, né? Melhora a obstrução nasal, melhora a sensação de ressecamento, evita o sangramento nasal, que é muito comum nessa época do ano aqui na nossa região, e principalmente evitar a exposição à poluição, né, e ao sol e ao calor muito intenso. Então, a atividade física é sempre muito saudável, mas nesse período ela deve ser evitada ali entre as 11 da manhã e as 3 da tarde. Essas são algumas medidas que podem ajudar. Doutora, a gente sempre fala muito sobre essa questão da água no quarto, né, da hidratação, e a alimentação, ela também pode ajudar? Sim, uma alimentação saudável é sempre importante, né, em todos os aspectos. E especificamente nesse período de muito calor, de clima muito seco, alguns cuidados são importantes. Primeiro, né, a hidratação em si, né, como eu falei, o adulto deve beber pelo menos 2 litros de água por dia. Com relação aos alimentos, deve-se ter preferência por alimentos mais leves, de mais fácil digestão. Então, as carnes brancas, como peixe, frango, frutas e verduras à vontade, né? Existem muitos alimentos que são ricos em água, né? Então ajudam na própria hidratação, como por exemplo o melão, a melancia, né? E evitar alimentos pesados, gordurosos, de difícil digestão, principalmente nesse período de clima mais seco e de temperaturas mais altas. Doutor, e os cuidados com as crianças, né? Porque a gente sabe que eles também, a criança não entende tanto, ela quer brincar, ela quer correr atrás do cachorrinho, ela quer ir para o pátio. E, enfim, como que a gente cuida das crianças nesse momento de seca? As crianças podem sofrer muito, então, primeiro é importante usar roupas leves, né? Principalmente nos bebês, né? Evitar deixar o bebê muito agasalhado, né? Porque isso pode causar até um problema de pele. Tomar cuidado com a hidratação, né? A criança maior que está ali brincando, ela muitas vezes esquece de tomar água, né? Então, oferecer líquido com frequência para as crianças, fazer sempre a higienização do nariz com soro fisiológico, isso é muito importante, muitas crianças não gostam, não sentem o incômodo, mas crianças cujos pais fazem isso com frequência, aceitam de uma forma bem tranquila e tornando-se um hábito, acaba sendo algo muito fácil de se fazer, mesmo com recém-nascidos. Então, essa lavagem frequente com soro fisiológico, 3, 4, 5 vezes ao dia, ajuda a melhorar a obstrução nasal, a evitar o sangramento nasal, que também pode acontecer nas crianças, né? Até porque elas manipulam, coçam muito o nariz e pode acabar machucando. E é uma forma também de ajudar a prevenir as doenças respiratórias infecciosas, né? Que são mais comuns tanto no período de clima frio, quanto também nesse período de clima seco. E além das doenças crônicas, como a asma, que também pode piorar nesse período. Tá certo, eu agradeço então a participação do Dr. Pedro Ivo Machado, ele que é médico otorrinolaringologista. Muito obrigada pelas suas informações aqui no TVC1. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.